O empresário de Alexandre Pires foi preso pela Polícia Federal numa investigação de garimpo ilegal em terra indígena Yanomami. É o Matheus Possebon. E o cantor, inclusive, eles foram abordados pela Polícia Federal ao desembarcar de um cruzeiro em Santos, no qual ele estava fazendo uma apresentação. O pagodeiro é suspeito de receber mais de R$ 1 milhão de uma mineradora que é investigada por garimpo ilegal em terra indígena. Ele foi ouvido e liberado. A defesa dos dois ainda não se manifestaram. O empresário dele foi detido nessa operação da Polícia Federal. Ele e outros empresários e garimpeiros são investigados por movimentarem R$ 250 milhões em transações com cassiterita, que é um minério usado para a produção de tintas plásticos e que foi extraído ilegalmente de uma terra indígena. O cantor Alexandre Pires foi conduzido à sede da Polícia Federal, ouvido e liberado. E ele é suspeito de ter recebido ao menos R$ 1 milhão de uma mineradora que é investigada em um esquema de financiamento e logística de garimpo ilegal. Não se tem detalhes sobre como é que foi o recebimento desse dinheiro por parte do cantor Alexandre Pires. Mas ele é alvo dessa operação. A gente tem até uma reportagem aqui na nossa página do UOL falando sobre o patrimônio de Alexandre Pires, né? Ele tem uma mansão de R$ 16 milhões e tem vários imóveis. E essa investigação aponta que ele teria recebido R$ 1 milhão dessa mineradora. Em 2021, ele colocou à venda uma mansão de 16 milhões de reais para vender na Grande São Paulo. Uma mansão que tem boate, salas de massagem, estacionamento para 200 carros. Algo assim realmente impressionante. Alexandre Pires também tem um apartamento no maior prédio residencial da América Latina. Ele, Neymar, Luan Santana são alguns dos proprietários desse imóvel que fica em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Um edifício que tem 2 torres com 281 metros e apartamentos que custam em torno de R$ 6,5 milhões. De acordo com o jornal o Globo, ele ainda tem um apartamento em Santa Catarina, um outro imóvel que custa mais de R$ 4 milhões. E o patrimônio pode ficar ainda maior com os shows no final de ano. Ele deve receber shows, por exemplo, de R$ 650 mil por um show que ele vai fazer em Santa Catarina. E a sua apresentação também no Ceará teria custado quase R$ 600 mil. Mas chama a atenção aí essa operação policial que tem como foco, além dele, o empresário dele e com esse envolvimento no garimpo ilegal. Vamos ver aqui o que a gente pode falar a respeito disso. Mas, Josias, começa com você, a questão da investigação que a Polícia Federal tem feito sobre o garimpo ilegal, e eles falaram, eles vão chegar em muitas pessoas aí. Chama a atenção o fato de um cantor ter recebido um dinheiro de uma empresa que está envolvida com o garimpo ilegal em terra indígena. O que pesa aí contra o cantor, hein, Josias? Fabiola, a extração ilegal de madeira e de minérios em área indígena só existe porque existe demanda. Não houvesse comprador, não haveria a extração ilegal, o crime. Então, é preciso apurar com muito rigor toda a cadeia de produção, que é o que está sendo feito nesse processo, um processo que nasceu lá na Quarta Vara Federal de Roraima e que está chegando a essas ramificações. Já chegou a São Paulo, Santos, Santarém, Uberlândia, há um pedaço da investigação que está correndo também no interior de Santa Catarina, na cidade de Itapema. Então, o que está se tentando fazer agora, porque não basta realmente ficar só em quem cometeu o crime, quem está lá na ponta extraindo madeira ou administrando, gerindo ou trabalhando, botando a mão na massa ali nesse garimpo ilegal em área indígena. É preciso investigar a cadeia toda para saber, saiu daqui e foi para onde? Quem é que está lucrando com esse crime? E aí, no curso da investigação, a Polícia Federal esbarrou aí no cantor, no Alexandre Pires, e no empresário dele, o Matheus Possebon. Eles não falaram ainda,
todo mundo no Brasil é inocente até prova em contrário. Agora, se há indícios, e parece haver, porque eles foram abordados aí quando chegavam de um cruzeiro marítimo, foram levados para prestar depoimento, há ali uma suspeita de que o cantor tenha se beneficiado de alguma coisa em torno de R$ 1 milhão. Então, eu preciso ouvir o cantor, se as provas forem contundentes contra ou o cantor, o empresário dele ou qualquer outro investigado, a punição precisa vir, Fabiola, porque ou você investiga e identifica e pune a cadeia toda, toda a cadeia de exploração, transporte e comercialização, incluindo desde o garimpeiro que está sendo explorado lá pelo criminoso até o receptador, até quem comprou, ou você desbarata toda essa cadeia criminosa, ou o crime você desmancha o esquema lá na ponta e daqui a pouco ele está lá de novo. Então, o trabalho da polícia precisa ser bem feito e a justiça precisa ser criteriosa na, 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 na punição, Fabíola. Então, não é porque é Alexandre Pires, porque é o empresário do Alexandre Pires, não. Aqui é preciso investigar. Se houver culpa, independentemente da importância do personagem, da fama, é preciso punir. Então, o que se espera é que o Alexandre Pires e o empresário dele tenham defesa, Fabiola, e aparentemente a polícia avalia ter provas, indícios contra eles. O Sakamoto, eu lembro que logo no começo do governo Lula, né, que veio a crise do povo Yanomami, e um foco muito forte sobre a história do garimpo. A gente mesmo já fez aqui várias entrevistas a respeito desse assunto. Eu lembro que numa das falas Lula dizia, né, vamos acabar com o garimpo ilegal, vamos combater o garimpo ilegal. E tá aí, essa é uma operação do garimpo ilegal e acaba respingando em algumas pessoas, né? E aí aparece o nome de alguém muito famoso como o cantor Alexandre Pires. Qual é a responsabilidade de uma pessoa pública, né, de acabar recebendo dinheiro de uma empresa que está fazendo algo errado? Como acabar com o garimpo ilegal? Como é que você vê o andamento dessas investigações nesse ano aqui no Brasil? Tá desligado. O combate ao garimpo ilegal, ela passa basicamente por você, é claro, tem que, claro, fazer desintrusão de terra indígena, que o governo vem fazendo, inclusive tem juízes que dificultam, né, tipo proprietários rurais que dificultam, mas está tendo desintrusão de terras indígenas, está tendo ações policiais em terras indígenas, né, principalmente naquelas com garimpo, né, a Pitereu, a Yanomami, entre tantas outras, né. O que acontece é que não basta, né, você tem que follow the money, você tem que seguir o dinheiro, você tem que responsabilizar quem lucra com isso, né, em todos os pontos da cadeia. Existe uma indústria no Brasil que lucra com o ouro retirado ilegalmente de terras indígenas ou mesmo retirado de áreas públicas, de parques, florestas, né, áreas públicas e que não pagam para o país ou que acabam causando danos gravíssimos à vida das pessoas. Vamos lembrar que os Yanomamis, né, começou toda aquela ação no começo do ano, depois que 570 crianças Yanomamis descobriu que haviam morrido, né, por conta da ação do garimpo, né, nos últimos anos, né? Então, o que acontece é que tem uma ação importante de seguir e verificar e punir e responsabilizar. E os nomes conhecidos não param por aí, não, Fabiola. Se a gente for conhecer, por exemplo, a própria lá na Repórter Brasil, o pessoal tem uma investigação que ganhou o mundo, né? Que o pessoal fez e ganhou o mundo, mostrando que o ouro ilegal retirado de terras indígenas, como Caiapó, Munduruku e Yanomami, acabava entrando na cadeia produtiva de eletrônicos de quem? Da Apple, do Google, da Microsoft e da Amazon. A gente está falando de quatro das maiores big techs do mundo, né? Então, que entrava nessa cadeia produtiva. Tem provas, tem empresas brasileiras, empresas italianas, empresas chinesas que entram numa cadeia produtiva, que, na verdade, no final das contas, ninguém faz uma pergunta muito óbvia, que é, da onde veio isso? Esta é a pergunta de US$ 1 trilhão. Da onde veio isso? Né? E como provar, como fazer o que a gente chama de due diligence, de devida diligência,
né? Ou seja, atuar e verificar a cadeia produtiva, porque as pessoas não se importam. As empresas não se importam, principalmente quando se trata de ouro. O mercado internacional de ouro está recheado de ouro de sangue do Brasil, de ouro de sangue da África, de ouro de sangue da Ásia. Né? E isso, na verdade, precisa ser combatido através de uma verificação, ou seja, os estados têm uma responsabilidade muito grande ao fiscalizar essa cadeia produtiva, ao punir essa cadeia produtiva, ao punir quem compra, vende, lucra com isso, mas também ao legalizar e criar instrumentos e formas para legalizar esse ouro e legalizar o mercado de ouro, punindo, é claro, o ouro que vem ilegalmente de terras indígenas ou de outros lugares. Precisa trazer à luz o mercado, que ele é totalmente às escuras. Mas as empresas, e aí eu termino aqui, têm uma responsabilidade gigante. Porque não estamos falando de empresinha, no final das contas, eu citei 4 que têm PIBs maiores do que a maioria, que tem faturamentos anuais maiores do que muitos países. E aí, fica como? As empresas precisam agir também. O governo tem tentado, o Ministério, eu até entrevistei um pessoal no Ministério da Fazenda, que tem avançado com ações para tentar regulamentar tudo isso. É muito difícil, e exatamente é muito difícil porque muita gente ganha dinheiro. É de cantor, passando por empresário, passando por Big Tech. A responsabilidade dos famosos, né, Cris? Porque, claro, o nome de Alexandre Pires chama atenção. Alexandre Pires ganha dinheiro do garimpo ilegal. É preciso ter um cuidado um pouco, né? A gente não tem os detalhes da investigação. Por que ganhou esse dinheiro? Recebeu? Fez um show? Não se sabe. O envolvimento do empresário dele. O empresário dele não é ele, mas está ligado a ele. Qual é a responsabilidade de uma pessoa pública, né, em receber dinheiro de algo ilegal, né? Não sabia, cola ou não sabia? Muito difícil, né, Fabíola? A gente tem falado disso até das publicidades que as pessoas famosas fazem para que empresas, a responsabilização, a gente está falando agora de danos ambientais no país inteiro. Quando a gente fala de garimpo ilegal, a gente está falando, como o Sakamoto mencionou, dos indígenas expulsos daquela área, dos danos ambientais. A gente viu aí a Amazônia passando pela maior seca da história, a gente está vendo uma cidade no Brasil afundar também por causa de exploração do território. Então, quer dizer, a gente está vendo danos ambientais que vão prejudicar gente muito com uma condição econômica muito, muito difícil versus gente que está lucrando cifras absurdas. Então, esse caso, eu acho que o Alexandre Pires, sendo uma pessoa famosa como ele é, que ganha aí R$500.000 só num show, como o Globo falou, como você leu no jornal o Globo, Fabiola, ele, quer dizer, é difícil até de acreditar que seja essa cifra, né? Se é que há alguma relação, que seja uma relação aí por causa de 1 milhão apenas, se 1 milhão ele ganha fazendo 2 shows, né? A gente tem que olhar esse caso direitinho e também é uma pena que ele ainda não tenha respondido, porque a gente quer ouvi-lo a respeito dessa acusação. Mas eu acho que há muita responsabilidade de quem tem uma plataforma tão grande de escuta, com seguidores aí, fãs no país inteiro. O Alexandre Pires é famoso há décadas, né, Fabiola? Ele está no imaginário da minha adolescência, com o Só Pra Contrariar. É um cara muito, muito famoso, com muita, muita visibilidade e um patrimônio enorme, que faz shows muito bem remunerados e não precisaria cometer nenhuma ilegalidade para ter dinheiro, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Acho que quando a gente fala aí de garimpo ilegal e também de relacionamento com empresas que cometem crimes que prejudicaram aí o país inteiro, o meio ambiente e as pessoas, os seres humanos que dependem daquele ambiente, e nós todos, né? Porque quando você prejudica uma região em termos ambientais, você está prejudicando o país todo. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, sim, e que bom que isso está sendo olhado. Acho que a gente está pagando também um preço pelo desmonte que foi feito na fiscalização ambiental. Houve, sim, um sinal verde para o garimpo, né, nos últimos governos, e a gente está vendo a resposta disso agora, e que bom que as investigações estão sendo feitas e que a gente está falando sobre isso. Vamos ver o que o Alexandre Pires vai dizer publicamente. Aí é muito importante ele se posicionar e vir a público falar sobre isso. Ó, as pessoas